Por exemplo, o blockchain do Bitcoin é diferente do blockchain da Ethereum. O que importa, porém, é que o conceito é bem semelhante. No caso do blockchain do Bitcoin, por exemplo, existe o que chamamos de Proof of Work, POW. O POW faz uma ligação entre todas as transações registradas no blockchain, e desta forma qualquer um que tente falsificar uma transação tem que falsificar não só a transação desejada, mas todas as outras anteriores dentro do blockchain. Isso, dentro da tecnologia existente, é quase impossível de ser feito, o que torna todo o funcionamento de blockchain muito seguro, até mais do que os sistemas bancários convencionais. Inclusive, é justamente por ser melhor do que os sistemas bancários de hoje que, além dos bancos estarem estudando formas de implementar o blockchain em seus sistemas, existe uma moeda específica para o setor bancário: a Ripple. A Ripple é uma moeda criada para facilitar remessas de dinheiro. Segundo o próprio site da Ripple, empresas como Santander, RBC e American Express a utilizam. Outro ponto interessante é que o Banco Central do Brasil começou a estudar e a desenvolver projetos com blockchain. Talvez isso esteja ainda um pouco confuso para você, mas, para entender melhor o funcionamento do blockchain, precisamos falar do papel dos mineradores. Os mineradores são responsáveis por registrar as transações no blockchain. Ao fazerem isso, é possível ver a transação concluída e registrada no sistema. Eles, por sua vez, conseguem bitcoins, no caso do blockchain do Bitcoin, como retorno pelo trabalho. Porém, aqui tem um problema. Como o número recebido pelos mineradores diminui pela metade a cada 4 anos, existe uma taxa que pode ser paga para os mineradores para que eles registrem sua transação mais rapidamente. Ela não é obrigatória, mas regida pela lei de oferta e demanda. Como o mercado de Bitcoin cresceu bastante, e o número de pessoas transacionando a moeda também aumentou, os mineradores podem escolher quais transações querem registrar, e as que eles não querem. Se você opta por não adicionar a taxa, corre o risco da sua transação demorar dias para ser registrada, ou até mesmo nunca ser registrada, de fato. Para facilitar esse trabalho, existem as corretoras de criptomoedas, que cobram uma taxa adicional pelo serviço. Apesar de toda a segurança envolvida no sistema, guardar bitcoins/criptomoedas exige cuidados adicionais. Por exemplo, não se deve guardar criptomoedas nas corretoras. Os hackers não conseguem invadir o blockchain facilmente, mas isso não é aplicável para os sistemas de uma corretora. Justamente por isso é recomendável guardar suas criptomoedas nas chamadas wallets/carteiras. Existem versões online, mais práticas, e físicas, mais seguras. Criptomoedas que rendem 1.000.000%. Primeiro, preciso deixar claro uma coisa: não é possível investir em criptomoedas, mas apenas especular. Isso porque, assim como o dólar, o real ou qualquer outra moeda, as criptomoedas não rendem juros nem nada do tipo. Nós só ganhamos dinheiro com as criptomoedas quando especulamos o preço delas no mercado. Entendendo isso, podemos seguir para o passo seguinte e falar de um acontecimento interessante no mercado de criptomoedas. O que aconteceu com o Bitcoin no final de 2017? Na minha opinião, a valorização crescente que aconteceu com o Bitcoin no final de 2017 e sua posterior queda foi um fenômeno que só aconteceu por causa de um efeito manada. Vamos aos fatos. No começo da valorização, tivemos notícias favoráveis. Empresas começaram a aceitar Bitcoin, países anunciaram que estavam estudando a ideia, entre outras notícias positivas. A demanda aumentou por consequência, o mercado só falava em Bitcoin e nos retornos estratosféricos. O preço da moeda subiu muito, e houve o boom. Mas, quando até a mídia mais comum começou a falar sobre criptomoedas, o resultado já era esperado, com uma correção prestes a chegar. A partir de janeiro de 2018, começaram a surgir notícias negativas sobre o tema, principalmente na China. A demanda diminuiu e, consequentemente, o mercado corrigiu suas apostas na moeda, o que fez com que o ativo deixasse de apresentar altas de valor acentuadas.
Isso quer dizer que não vale mais a pena? Pelo contrário. Como possivelmente o efeito manada em grande parte já passou, vale considerar comprar Bitcoin, caso o seu desejo seja especular. E como podemos comprar criptomoedas? Existem duas formas: a P2P e por meio de corretoras. P2P, como não envolve os custos com corretora, geralmente é um meio mais barato. O problema é que você precisa confiar inteiramente na contraparte, e o risco de tomar calote é considerável. Basicamente, você paga o valor em reais para o vendedor de bitcoins, e ele, em troca, manda os bitcoins que tem para sua wallet, ou vice-versa. Corretoras, apesar de envolverem mais custos, representam uma forma mais segura de negociar bitcoins. O processo é o mesmo de uma corretora de valores. Você cria uma conta com e-mail/senha e, uma vez aprovado, pode utilizar a plataforma da corretora. Porém, diferentemente de como acontece em uma corretora de valores convencional, até pelo fato de um mercado de criptomoedas não ser regulado no Brasil, as corretoras de criptomoedas possuem mais passos de segurança na hora de efetuar uma compra/venda. Custos variam de acordo com cada corretora ou forma de compra. Porém, é importante entender que as corretoras cobram em depósitos/saques, tanto em reais quanto em criptomoedas, e também nas execuções de ordem de compra e ordem de venda, semelhante à forma como acontece nas corretoras de valores mobiliários. Por isso, geralmente tendem a ser uma opção mais custosa. Na imagem a seguir temos as top 8 criptomoedas, com base no Market Capitalization, capitalização de mercado, do dia 29 de junho de 2018. Tabela tirada do site coinmarketcap.com. Como acompanhar e remanejar sua carteira de investimentos como 1 hora por mês. Para fazermos um acompanhamento da nossa carteira de investimentos, principalmente em ações, não há segredo. Precisamos criar uma planilha de operações. Acontece que muitas pessoas fazem essa planilha de uma forma não muito prática, e pior, não é nem por culpa da planilha, e sim por culpa da forma como elas investem. Isso porque muitos investidores, na tentativa de diversificar seus investimentos, acabam investindo em ações demais. Por causa disso, chega uma hora em que o volume e variedade de ações que possui acabam sendo tão grandes que o investidor tem problemas para tomar decisões rápidas de investimento. Portanto, para entender como acompanhar sua carteira de investimentos, existe um conceito principal. Uma carteira de investimentos deve ser simples. Deve ser composta por poucos ativos, mas ativos que você conheça bem. Dessa forma, tomar uma decisão será um processo rápido e eficaz. Ao mesmo tempo, você não pulveriza o seu capital. E qual é a melhor forma de fazer uma planilha eficiente? Dou um exemplo a seguir. Até aí, nada muito fora do normal, certo? Temos todas as informações relevantes para entender o estado da nossa carteira de ações. Porém, fique atento ao campo por que comprei. Isso porque muitos investidores, ao verem prejuízos consideráveis, assim como a YouTube 3, na imagem, está indicando, acabam agindo impulsivamente, o que leva a vendas precipitadas e sem necessidade. Por isso, é muito importante também que nós possamos registrar, mais do que somente números, o motivo pelo qual investimos. Antifragilidade nos investimentos. Nesta sessão, vamos revisitar o conceito de antifrágil. Afinal, quando falamos de finanças, a antifragilidade não é apenas aplicável para o risco da ruína. Ela também é aplicável para quando vamos falar de risco sistêmico e não sistêmico nos investimentos. Mas é possível que você ainda não saiba exatamente o que são esses tipos de risco. Por isso, primeiro vou explicar a diferença entre os dois. Risco sistêmico, ou risco sistemático, é, como o próprio nome diz, o risco que envolve o sistema como um todo. Basicamente, é um risco que, como envolve todo o sistema, não pode ser eliminado. Todas as empresas que estão dentro do sistema estão sujeitas a esse risco. Pense na crise de 2008 como exemplo.
Não importa o tipo de ação, desde o setor imobiliário até o setor de serviços, o fim foi o mesmo. Todo investidor viu suas ações despencarem junto com todas as bolsas de valores norte-americanas. Nos Estados Unidos, diferentemente do Brasil, há mais de uma bolsa de valores. Obviamente, alguns setores da economia sofreram mais do que outros, mas todos foram atingidos. Por isso, é importante entender que não é possível anular o risco sistêmico. Querendo ou não, estaremos sujeitos a ele. O risco não sistêmico é diferente. É o risco que, como o nome já diz, não envolve o sistema como um todo. Porém, ele compreende um risco que pode afetar tanto só uma empresa quanto um setor inteiro. Por exemplo, vamos imaginar que temos 100% do nosso capital investido em uma empresa que subitamente perdeu um cliente que representava 80% das suas vendas. Sem esse cliente, a empresa terá grandes problemas com as finanças, assim como nós, acionistas, também teremos. Mas o fato de esse problema ter acontecido não vai fazer com que o mesmo aconteça com todas as outras empresas listadas em bolsa. Logo, o risco de ter problemas com a perda do cliente era não sistêmico, porque envolvia apenas uma empresa. E é justamente por isso que conseguimos reduzir o risco não sistêmico, ao contrário do risco sistêmico. Não é possível anular, mas sim reduzir significativamente. A forma mais comum de fazer isso é por meio de uma diversificação. Afinal, se no exemplo tivéssemos não 100% do nosso dinheiro nessa empresa, mas apenas 20%, o impacto negativo na nossa carteira de investimento seria reduzido de maneira relevante. Lembro, porém, que devemos diversificar, e não pulverizar o nosso dinheiro. Se diversificamos demais, passamos a ter uma carteira muito complexa e com pouca efetividade. Acabamos tendo tantos ativos em carteira que a tomada de decisão, tanto para comprar quanto para vender, acaba se atrasando. Isso nos prejudica bastante. Por isso, recomendo que uma boa carteira de investimentos tenha no máximo 10 ativos. Assim, cada um representaria 10% da carteira, e o risco estaria muito bem diversificado. Talvez você tenha sentido falta de tratar da antifragilidade, e é aqui que ela entra. Mais do que suportar a volatilidade, a antifragilidade pressupõe lidar com a volatilidade e se tornar mais forte com ela. Temos que reduzir o risco não sistêmico não somente para aguentar o tranco, mas para nos aproveitarmos dele também. Podemos seguir nessa direção fazendo uma diversificação em que, por exemplo, há correlação negativa entre dois ativos. Peguemos um exemplo: o Ibovespa e o dólar. Sempre que o Ibovespa sobe, é normal vermos uma queda no dólar, e o contrário é verdadeiro também. Por isso, quando temos os dois em carteira, se há volatilidade negativa em um, compensamos com a presença do outro. 2. Outra ferramenta boa para isso são as opções. Não entrarei em muitos detalhes, mas basicamente uma opção é o direito de compra ou de venda de um determinado ativo no futuro por um preço predeterminado. Exemplificando, pode haver no mercado uma opção de ação da Petrobras que dê ao investidor o direito de vender ações da estatal daqui a um ano por R$20, sendo R$20 o preço da ação hoje. Se daqui a um ano o preço da ação abaixar para R$10, você está em ótima posição, já que tem uma opção que lhe dá o direito de vender essas ações não por 10, mas por R$20. Logo, você aproveitou da volatilidade do ativo para fazer um ótimo negócio. Só é importante lembrar duas coisas. Para se ter esse direito, precisamos pagar um valor a mais por ele, o que chamamos de prêmio. Assim como pode dar certo, a opção também pode dar errado. O legal, nessa parte, é que o detentor do direito tem a opção de exercer ou não o direito que ele comprou. Porém, como você deve ter percebido, as opções são ótimas ferramentas para reduzir o risco sistêmico, já que elas permitem que você se aproveite da volatilidade em um momento futuro. Se você fizer isso e diversificar bem, e não demais, o risco não sistêmico não será um problema.
Previdência privada. Previdência privada é um tipo de investimento demonizado no Brasil, devido aos bancos, mas que, na realidade, pode ser uma ótima alternativa para o investidor. Para eu conseguir elucidar isso, entrarei no detalhe em 7 características específicas da Previdência, que te ajudarão não somente a entender como ela funciona, mas também a diferenciar uma previdência boa de uma ruim. Plano Gerador de Benefício Livre, PGBL, versus Vida Garantidor de Benefício Livre, VGBL. O PGBL é um tipo de previdência mais indicado para aqueles que já fazem a declaração de imposto de renda pessoa física, IRPF, pelo modelo completo, pois com ele poderá ser feita a dedução de até 12% de sua base tributável. Assim, é só calcular o valor de sua renda bruta anual, aplicar 12% e você terá o valor ideal que deve ser aplicado para que, além de contribuir com sua aposentadoria, possa pagar menos imposto no curto prazo. O VGBL, por outro lado, não permite que seja feito tal abatimento, porém, é mais indicado para quem pensa no longo prazo, já que ao final do plano existe a necessidade de pagamento de IRPF somente sobre os valores auferidos, diferentemente do PGBL, que paga o imposto sobre o montante total investido. Tabela progressiva. Décimo regressiva. A melhor opção para o longo prazo costuma ser a tabela regressiva, pois, com o passar dos anos, diminui sua alíquota de imposto de renda. Se você fosse resgatar sua previdência um dia após tê-la feito, você pagaria 35% de imposto nessa opção. Porém, a cada 2 anos você diminui sua alíquota em 5%, chegando aos incríveis 10% de imposto depois de 10 anos. Na tabela progressiva, ela será somada com sua base de cálculo e entrará na mesma tabela de imposto do IRPF, chegando até 27,5% se o montante resgatado for muito grande. Se o seu objetivo é investir no longo prazo, provavelmente vai ter um belo montante aplicado. A tabela regressiva pode te ajudar a pagar menos imposto se o objetivo for alcançado. Taxa de administração. Parece óbvio, mas nem todos sabem. A taxa de administração é a remuneração paga pelo investidor na prestação dos serviços de gestão e administração do fundo de investimentos em questão. É uma taxa medida ao ano sobre seu patrimônio total. Imagine que você tem R$1 milhão investidos em um fundo que cobra 2% de administração. Todos os anos, você terá um custo mínimo de R$20 mil. Por isso é tão importante brigar por baixas taxas de administração. Taxa de carregamento. Em teoria, é um percentual que incide sobre todas as contribuições pagas em uma previdência e tem como objetivo atender despesas administrativas e a colocação do plano. Na minha opinião, é uma besteira, afinal de contas, a taxa de administração remunera todas as partes necessárias. Sendo assim, todos os planos bons têm taxa de carregamento de 0%. Se você paga essa taxa, saiba que é por falta de informação, pois existem muitas opções com essas condições disponíveis no mercado e com valores extremamente baixos. Se você aportar R$500 por mês em um plano de previdência e tiver uma taxa de carregamento de 5%, significa que você vai deixar R$25 na mão do banco e R$475 investidos no seu fundo. Significa que você já entra no plano perdendo mais de 5 meses de rentabilidade. Quanto menor, melhor. Taxa de rentabilidade aqui parece fácil, né? Porém é bem provável que você faça a conta errada. Se por acaso você diz que seu investimento rendeu 10% no ano ou 0,8% ao mês, saiba que não é bem assim na prática de mercado. Nos investimentos, sempre temos que ter uma referência que vai funcionar como nossa base comparativa. Já fizemos contas com a taxa Selic e CDI, mas vale relembrar. Se a Selic render 10% ao ano, imagine que o CDI vai estar muito próximo disso, em torno de 9,9% ao ano. Agora que temos nossa taxa de referência, podemos dizer que, se o seu fundo rendeu 9,9% no ano, ele rendeu 100% do CDI. Aqui, quanto maior melhor.
Aliás, você tem uma noção da diferença de rentabilidade que 0,1% ao mês pode causar no longo prazo. R$ 100.000 investidos por 30 anos a 0,8% igual a R$ 1.761.130,58. R$ 100.000 investidos por 30 anos a 0,9% igual a R$ 2.516.632,75. Por isso, não menospreze esses 0,1% ao mês. Referências Acker, de 1998. Marcas, Brand Kit. Gerenciando o valor da marca. São Paulo, Elsevier. Afonso, J.R.R. Maio de 2017. Fomento da poupança previdenciária. Fonte, FGV/IBRE. http://leadplayer.com.br/lead/12072556/ 23 de abril de 2018. Portal IBRE/FGV. Fonte, http://portalibre.fgv.br/lumes/portal/file/filedovinluad.jsp. Fileide igual 8A7C82C55.595FD36B015BF80D3AC65EFCB3. 28 de março de 2018. Fonte, http://www.mfibovespa.com.br/underscore/br/servicos/market, data/consultas/histórico pessoas físicas/ 28 de março de 2018. B3. Fonte, http://www.mfibovespa.com.br/underscore/br/servicos/market, data/cotacois/Banco Central. 02 de abril de 2018. Fonte, https://www.3bcb.gov.br/spub/localizar-séries/localizar-séries.do. Metódico ao preparar tela localizar séries. 28 de junho de 2018. Fonte, https://www.bcb.gov.br/htms/nova página asp/compulsórios.asp. 28 de junho de 2018. Fonte, https://www.bcb.gov.br/htms/nova página asp/compulsórios.asp. 04 de maio de 2018. Calculadora do Cidadão. Fonte, https://www.bcb.gov.br/calculadora/calculadora-cidadão.asp Banco Mundial. 02 de abril de 2018. Fonte, https://data.world.bank.org/indicator/fr.inr.lndp. Vieve igual Mike Barsi, L. 2017. O Código da Riqueza. www.ocodigodariqueza.com.br. Entrevistador, Bazin, D. 2017. Faça fortuna com ações. São Paulo, Clá. Buffett, W. 2007. Os Superinvestidores de Graham and Doddsville. Em B. Graham, O Investidor Inteligente, pp. 581, 605. Rio de Janeiro, HarperCollins Brasil. Bull Bitcoin World. 28 de março de 2018. Fonte, https://www.bullbitcoinworld.com/br/preco/da Silva. JX, Barbedo, CH, e Araújo, GS. Abril de 2015. A efeito manada em ações com alta liquidez do mercado brasileiro. Trabalhos para discussão, Banco Central do Brasil. Esperandei, S. Vieira, MC, e Reis, AC. Novembro de 2016. Aderência to Physical Activity and Non-Supervised Setting. Explanatory Variables for Hydration Rates Among Fitness Center Members. Journal of Science and Medicine in Sport, pp. 916, 920. FGC. 28 de junho de 2018. Fonte,
https://www.fgc.org.br/garantia-a-garantia-fgc/sobre-garantia-fgc-fipesap. 29 de março de 2018. Fonte: http://www.fip.org.br/br-índices/fipesap/folha de S. Paulo. 11 de fevereiro de 2018. Financiamento de veículos vira plano de fidelização. São Paulo. Fonte: https://www.umafolia.uol.com.br/sobretudo/rodas/2018 02-195-62-14. Financiamento de veículos vira plano de fidelização cal.shtmlg1. 29 de abril de 2017. 72% das pessoas estão insatisfeitas com o trabalho, aponta a pesquisa. São Paulo. Fonte: http://g1.globo.com/concursos-emprego/notícia/2015/04. 72% das pessoas estão insatisfeitas com o trabalho, aponta a pesquisa. HTML Gonzalez, RH, março de 2009. Flexibilidade e permanência. A duração dos empregos no Brasil, 1992-2006. Brasília. Universidade de Brasília. Fonte: http://repositório.1.br/andle/10.482/7229 grau. B.